Dia, o sol já nasceu lá na fazenda. Bom dia, gente, verificando conexões e vamos lá, mais uma terça-feira, a segunda terça-feira do mês de junho, então aí passamos pelos dias dos namorados, hoje dia de Santo Antônio, quem não tem aí seus parques, vá lá fazer suas promessas, colocar o coitado do Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Pelo menos na minha época era assim que procedia, não sei como é que está hoje, né? Já que muitas coisas mudaram, né? Pode ser que tenha coisas mais light de como pedir um namorado para o coitado do Santo Antônio sem colocar o bichinho de cabeça para baixo, né? Mas vamos lá, oi meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos estar falando sobre, que eu deixei minha cola cá do lado, saúde social. Uala! Saúde social, sim! Então, esse é um momento onde, em especial, eu não olho muito para vocês e eu peço aí que vocês também façam o mesmo para encaminhar para as pessoas que estão aí nessa visão de autoconhecimento, e é muito legal. Hoje eu acessei uma situação onde, geralmente, a gente deixa para fazer as coisas, e eu ainda vou montar uma live sobre isso, e eu fiquei, gente, se eu botar, o Instagram vai cortar, vai banir, né? Vai me cortar de vez, ele não vai aceitar isso aí, ele não vai divulgar meus posts, porque o chamado é, por que a gente se mexe quando a água dá na bunda? Me diga aí, por que tem pessoas que parece que só se mexe na dor? E quando eu falo na dor, você está ali, assim, e isso me conectou porque aconteceu esses dias, uma pessoa que eu sempre convido para o autoconhecimento, sempre está ali dentro dos meus caminhos, então eu sempre mando o convite, faço só aquela chata terapeutizada, né? Porque quando a gente vira terapeuta, eu acho que a gente fica muito chato, porque a gente percebe que tem coisas que não faz mais sentido, e às vezes a gente fica tentando mostrar às outras pessoas um caminho diferente. E assim, acabou que a gente se afastou bastante, mas mesmo assim eu ainda continuo mandando algum conteúdo. E passado muito tempo, ela me procura dentro de um desespero que está acontecendo alguma coisa, então tem um processo já envolvendo saúde dentro da família, e me disseram, Bárbara, que você pode ajudar. Eu, epa, vamos lá, não vamos conectar com isso não, porque isso é muito forte. E por que isso? Porque existem muitas coisas, e quando eu falo muitas coisas, gente, dentro de um processo em especial de autoconhecimento, em especial quando a gente está falando de psicossomática, entender que as minhas emoções podem adoecer o meu corpo físico, né? Então eu ter esse conhecimento é algo que eu não vou fazer a mudança assim. E quando eu falo fazer a mudança assim, é quando uma pessoa vem num estado de adoecimento, ela quer a cura instantânea, ela quer tomar a pílula lá da cura e, de repente, dormir doente, acordar sadio. E nem sempre acontece dessa forma. Então, quando eu falo muito, gente, autoconhecimento é gradativo, é muito individual, cada pessoa vai andar com seu ritmo de caminhada, é uma construção. Para algumas pessoas, oi, linda, bom dia. Para algumas pessoas é uma virada de chave muito rápido e para algumas nem tanto, para algumas é dolorido acessar alguma situação e para outras não. Então, quando as pessoas chegam para mim, pô, Bárbara, tá no processo de doença, tá numa tal situação e disseram que você tá trabalhando com algo, eu dou aquela freada assim, sabe? Então, a pergunta é por que a gente só move na dor? Por que a gente só vai em busca, muitas vezes, de um crescimento, de uma ampliação, de uma expansão da consciência, que é a proposta aí do Grupo Sementes da Consciência, quando está realmente ruim?
quando realmente já fechou todas as portas e eu estou ali me apegando na fé para que dê certo, onde muitas vezes eu não fiz a minha parte como cristão dentro daquela fé. Então, isso é só uma reflexão, eu trouxe isso porque isso me bateu muito forte frente ao que aconteceu, e eu vou sim montar uma live aí, o tema da live vai ser porque a gente só se move quando a água dá na bunda. Não sei como é que eu vou botar isso para o Instagram não me cortar, mas vamos lá, vamos trazer essa reflexão, mas voltando para o Dedinho de Prosa de hoje, a gente hoje vai estar falando sobre saúde social. Urra! Saúde social? Sim, gente, saúde social. Semana passada falamos de saúde mental, saúde emocional e saúde mental, emocional e saúde física, né? Então, trazendo esse combão, no caso, essa tríade lá de corpo, mente e espírito, e dentro dessa percepção, a gente vai aí observar como é que esse ser triuno, né? Esse trio vai viver essa vida dentro de um social. Como é que ele vai se portar ali dentro desse social? Como é que ele vai viver essas relações? E por quê? Porque quando eu trago para o social, eu vou pegar aquele ser individual com todas aquelas energias e vou colocar ele lá na boca do leão, jogando ele para viver relação familiar, relação profissional. A gente vai trazer aqueles conhecimentos onde a gente vai viver aquelas relações nada amorosa, com pessoas que muitas vezes a gente não simpatiza no nosso processo na nossa caminhada, né, nessa encarnação para quem acredita, ou seja, nessa caminhada consciente, muitas vezes a gente tem pessoas que a gente não simpatiza, que eu costumo chamar dos nossos desafios. Foi muito interessante que eu postei um vídeo essa semana, né? Um videozinho engraçadinho de um cachorro que saía detonando tudo, derrubando tudo, onde ele bebia água e derramava água, não deixava para os outros. Por quê? Porque na nossa vida existe pessoas, sim, que elas são desafiadoras no sentido de que elas vão lá tocar no nosso ponto gatilho, e é nesse ponto gatilho onde a gente é obrigado, e quando eu falo obrigado, tem aqueles que podem muito se eximir dentro desse processo de autoconhecimento, a se conhecer melhor, a buscar se entender melhor, a buscar compreender como é que sou eu dentro dessa caminhada, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou aprender a conviver, e em especial com aqueles seres que são seres familiares, que é aquele que você não pode excluir completamente, e você vai precisar desenvolver, aí vamos para o autoconhecimento, habilidades para lidar com aquelas situações. Por quê? Porque nem sempre eu vou poder eliminar tudo da minha vida, e é justamente esse desafio que a gente vive nessa caminhada chamada vida. Então, sejam bem-vindos à vida, no sentido de entender que eu posso estar num perfil de arrogância por não gostar de alguém, e eu não querer reconhecer que aquele alguém, dentro do contexto que está vivendo, ele tem razão. Então, isso é algo que, dentro de um processo de autoconhecimento, vai ferir o nosso ego, vai ferir aquela nossa parte mais desafiadora, que são as nossas sombras. Então, olhar para isso é entender que quando eu for falar de saúde social, eu vou pegar aquele ser que a gente trabalhou semana passada, dentro do físico, dentro do emocional e dentro do mental, e trazer ele para fazer aquele misto lá do que é que eu penso, do que é que eu sinto e de como eu me comporto no físico, para viver essas relações sociais, e sejam elas lá família, seja ela profissional, seja ela muitas vezes o social dentro de um condomínio. Então, tem muitos lugares onde você pode usar como laboratório dentro do seu processo de autoconhecimento. Eu sempre falo assim, chegou uma etapa da minha vida em que tudo virou laboratório, não que hoje não esteja, só que antes era mais aguçado essa atenção. Hoje já está indo muito para uma prática mais assimilada. Mas antes era, eu treinava uma coisa dentro Oi, Celinha, seja bem-vinda. Eu treinava uma técnica dentro do meu processo de mudança, do que eu queria fazer, do que para mim era desafiador, e eu ia lá,
pegava assim e vamos, agora é o que eu vou botar em prática. Então, naquele momento de botar em prática, eu virava observadora e eu começava a observar como era Bárbara frente àquela dinâmica que Bárbara estava se embutindo. E foi muito lindo que quando eu comecei, quando eu entrei no processo de trabalhar a minha transição de carreira, quando eu fui chamada para ser demitida, foi muito louco, muito louco. Eu acho que é uma sensação maravilhosa quem já passou por isso, porque eu sentia meu coração acelerado, eu estava nervosa, mas parece que eu estava tão presente, tão consciente, que eu percebia que eu estava tremendo e eu tive a capacidade de trazer aquilo para mim. Eu percebo que você está nervosa, eu percebo que você está tremendo, eu percebo que para você aqui vai ser uma fechada, vai ser um fechar de ciclo de 22 anos aqui. Então, foi algo que, para mim, foi muito gostoso. E quando eu falo gostoso, gente, não quer dizer que não tenha sido desconfortável viver aquilo. E quando eu falo desconforto, eu saí de um lugar onde eu tinha uma segurança, onde eu tinha um bom salário, onde eu tinha os carcará, mas eu tinha um vínculo de amigos construído, porque eu passei praticamente dentro daquele lugar quase 22 anos, né? E dentro dessa construção, como é que eu saio dali? Quando eu falo 22 anos, porque eu trabalhei em outra empresa que também ela ligado àquela. Então, mesmo sendo de outra empresa, eu estava ali dentro, eu conhecia as pessoas com a construção. Dentro dessa empresa mesmo foram 19 anos fechado, por questão de, acho que 2 dias, meses, não foram. Então, dentro daquilo ali, foi para a Bárbara. Porque eu precisei acessar, quem acompanha já há muito tempo, eu precisei acessar os meus egos, porque na minha mente pensante, eu planejei como ia ser minha saída. Então, é tipo aquela coisa onde você bota o tapete vermelho e vai passar, e quando chega na hora não tem tapete vermelho nenhum, não foi nada do que eu imaginei, e eu precisei lidar com aquela situação que, no contexto de hoje, foi o meu social, foi a minha relação profissional com tudo que eu estava vivendo ali. E aquilo foi muito doloroso. Por quê? Porque eu imaginava que eu ia sair de uma forma onde foi completamente oposto, onde a pessoa que me demitiu, ele simplesmente não me deu a oportunidade de me despedir das pessoas, ele me conduziu até a portaria, tomou meu crachá e vai. E peraí, como assim? Cadê aquela despedida que a gente vê, a pessoa que pega a caixinha, né? Não, gente. Então, eu precisei de instantâneo, e quando eu falo de instantâneo, é o que muitas vezes nos derruba em nível emocional, lidar com aquilo ali no online. E quando eu falo no online, ligou as câmeras, vamos lá e fala, não tem nem script para você treinar. Então, frente a isso, aí você vem para os seus traços. Qual foi o meu traço que se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado ali, se sentiu desvalorizado frente ao tempo que, na minha mente egóica, eu imaginava que ia ser o auge o ápice? Ou uma pessoa que se dedicou não sei quanto tempo. Gente, esquece isso. Quando eu digo esquece isso, é sobre você, não é sobre o outro. Quem tem que se valorizar, quem precisou se valorizar ali dentro foi eu, e não esperar que o outro me valorizasse. Então, quando a gente tem essa falta na gente, a gente espera que o outro faça por a gente o que a gente não tem. Então, é você imaginar aqueles bonequinhos onde tem lá o buraquinho, que vou usar aqui como coração, onde você quer que o outro supra esse buraco, ele tape esse buraco, ele vá lá e compreenda esse espaço que emocionalmente, e quando eu falo emocionalmente, é algo que muitas vezes não está visível. Por quê? Porque a imagem que eu passava para as outras pessoas era de uma profissional filha de uma mãe, onde ela não deixava mais, que dentro internamente de mim tinha um monte de processos que eu vivia muito dentro do meu bastidores, né? Então, é aquela visão, sim. O que é que tem no meu palco? O que é que vem da Bárbara, personagem profissional, dentro daquele âmbito social? Por quê? Porque o que eu vou precisar lidar quando eu sair daquele palco é o meu bastidor.
são as minhas emoções, são as minhas frustrações, foi a minha decepção de não ter conseguido me despedir das pessoas que fizeram parte do meu processo de construção. Então, frente a isso, gente, foi muito doloroso. E quem acompanhou meu processo, na época, eu fiquei revoltada. Eu falava, e eu precisei. E é muito interessante que a empresa que eu trabalhava tinha uma ladeira. E eu só lembro que eu desci a ladeira e quando eu cheguei embaixo, era um misto de raiva, revolta, decepção, abandono, tudo que você imaginar estava junto e misturado. Massa. Só que aí veio a Bárbara adulta e disse, criança, acorde, sai aí do seu levante aí, se limpe e vá para a vida, porque agora tu tá desempregada. Então, quando eu observei para isso, eu disse, peraí, eu não tenho porquê, e lógico, fui trabalhar as minhas questões, fui observar porque eu estava me sentindo abandonada frente a algo que foi eu que construí, foi algo que foi eu que pedi. Por quê? Só que aí vem aquele outro lado, que foi o lado que a minha mente projetou, de como era que seria a minha festa de despedida. Alô, aconteceu nada disso. Então, frente a isso, como foi a minha saúde social ali? Ela foi abaixo de zero, não tem a reta abaixo de zero. E é muito interessante que eu fiz uma dinâmica com o abrigo que eu trabalhava, onde no abrigo que eu trabalhava, algumas crianças trazem muito demandas com pais, e eu entreguei aquele gráfico da Roda da Vida para uma criança, e ela chegou lá, onde tinha a parte família, ela puxou um traço e botou -1. Aí eu disse, uau, o quanto essa parte família, para aquela criança é dolorido, ao ponto dele ter a percepção de botar para o negativo. Porque se você observar a Roda da Vida, ele não dá negativo. Só que aquela criança, para ele, aquele ponto doía tanto que ele foi lá e puxou o negativo, e foi algo que a gente trabalhou bastante. Então, já passei por um processo igual a esse, eu pensando em várias... Bem isso, Marcinha. Então, é você ter ideia que quando a gente vai nessa mentalização, e foi o que eu trouxe aqui, eu fui numa projeção. E quando eu falo de saúde, eu estou falando de manutenção. E eu vou fazer esse vínculo. Oi, linda! Tá quase em dias. Gente, para quem não conhece, essa é a minha podóloga favorita, que faz aí o auge das minhas unhas, que vocês veem, maravilhosa. É a Cel aí. Segue ela, vai atrás do serviço dela, super recomendo. Marcar. Então, voltando para a nossa saúde social. Então, quando eu chego na minha saúde social, como é que eu estou planejando a minha manutenção de relação? E, lógico, falar de manutenção de relação, eu vou falar disso que eu falei para vocês no sentido de o que é que eu planejo na minha mente e o que é que eu vou ter que ativar ali no online, no ao vivo, no agora vamos lá, bota para trabalhar porque você não tem tempo. Então, quando eu faço essa correlação da minha vida, do meu mental, do que eu planejo, por que eu trouxe o termo manutenção? Porque eu trabalhei com isso por muito tempo, então é gostoso falar disso para mim. Só que eu tenho lá dentro da minha manutenção, eu tenho uma planejada e eu tenho uma não planejada. A planejada é a que eu estou aqui, vislumbrando como e quando eu vou fazer. Então, eu vou lá, eu planejo que anualmente eu vou fazer um check-up, eu planejo que em tal situação eu vou fazer determinada coisa. Massa! Mas, às vezes, chega um momento, eu me sinto mal e eu vou ter que atacar ali no meu emergencial. Então, ela passa a não ser mais programada. Ela passa a ser uma manutenção, muitas vezes, corretiva. Então, frente a isso, quanto é que muitas vezes eu estou me prevenindo, me cuidando antecipadamente, ou seja, eu estou na prevenção, ou eu vou ter que atuar ali, vamos, anda logo que eu preciso botar essa fábrica, trazendo essa analogia, para trabalhar. E frente a isso, como é que eu lido emocionalmente. Por quê? Porque se eu for uma pessoa que eu tenho uma masoca lá, meus 17% de masoca às vezes dá aquela segurada, ou seja, eu vou ter dificuldade de trabalhar na pressa.
Então, em conhecer os meus traços, traz para mim a percepção de, epa, peraí, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de trabalhar no é para onde. E trabalhar no é para onde, para um masoca, peraí, velho, é inseguro, como assim? Eu posso errar, eu posso ser humilhada dentro disso aqui, eu posso ser chamada a atenção dentro disso aqui. E treinar isso, aí a gente volta para o planejado, treinar isso é uma habilidade que eu vou precisar desenvolver, construir frente ao que eu quero alcançar. Então, voltando, estou lá na minha saúde social, e quando eu falo saúde social, eu trouxe uma definição que eu achei legal, tá ligada à manutenção das relações saudáveis nos meus relacionamentos. Então, como é que eu estou manutendo a minha relação com a família, a minha relação com o profissional, a minha relação até mesmo pessoal comigo mesmo, frente a essa situação, e onde eu convivo. Então, pode ser sociedade como um todo, como também amigos, colegas. Então, tudo isso aí como é que eu estou manutendo isso? Eu estou fazendo isso de forma planejada ou eu estou fazendo isso de forma desarranjada, onde eu estou ali no bate-pronto, onde eu tenho que ir para o corretivo a todo momento porque eu não consigo planejar nada? Por quê? Porque se eu não estou conseguindo fazer isso, eu vou ter perda em alguma área da minha vida. E quando eu falo alguma área da minha vida, trazendo isso para o nosso olhar de visão profissional, por quê? Porque é algo que vai trazer para a gente sustento, vai trazer para a gente satisfação em alguns casos, quando você já se percebe fazendo algo que você gosta. E quando eu falo que você gosta, isso é muito importante, por quê? Porque a vida é tudo junto e misturado, e se eu estou em busca só de dinheiro, pode ser que eu me submeta a fazer algo que não é satisfatório. Então, eu vou estar lá, botando minha vida social para cima, só que eu vou estar lá jogando minha saúde para baixo. Por quê? Porque eu vou estar num lugar onde eu não me sinto bem, não me sentindo bem, saúde física, mental e emocional está comprometida. Entende, gente? Então, quando eu falei que vai ser um mexido, é justamente entender que eu posso, sim, me preparar, volto lá para a minha manutenção planejada, a viver determinadas circunstâncias e situações por um tempo determinado. E quando eu falo por um tempo determinado, epa, Bárbara, eu quero conseguir comprar um carro X marca, X preço, e eu preciso aumentar minha renda em X situação. Perfeito. Quanto tempo eu preciso passar nesse nível de estresse para isso? Sei lá, 2 anos, 3 anos. Massa. Eu dou ali, ó, 2 anos, massa. Cheguei, alcancei, volto para o meu estado natural, que é o que a gente fala muito dentro da saúde, você não manter seu corpo num estresse muito elevado, porque você pode levar as suas células a entrar num processo de adoecimento e que sai uma gastrite, que sai um câncer. Por quê? Porque você coloca o seu corpo num nível de estresse muito grande, onde o seu sistema imunológico vai perceber aquilo ali como, epa, eu preciso defender aquele corpo. Então, a todo momento, você vai deixar de fazer as suas funções normais, né, as suas funções vitais, como digestão, como, sei lá, mandar o coração bater numa determinada forma, conduzir vitaminas, nutrientes, para que o seu corpo se defenda de algo, que é o que a gente fala muito dentro de um processo estar em hipervigilância. Então, quando a gente fala estar em hipervigilância, é aquela situação em que você sempre anda com medo. Você vai para o trabalho tendo medo de ser demitido. Você não consegue nem fazer seu serviço direito, porque toda vez que o chefe fala, você acha, meu Deus, a carta de demissão está na mesa. Então, você ter ideia de que a empresa ela precisa funcionar com metas claras para que você seja até motivado dentro de um processo de crescimento é maravilhoso. Só que o que é que a gente vê hoje? Um alto índice de profissionais dentro do burnout, dentro de um processo de depressão muito grande. Por quê? Porque ele está chegando na borda daquela situação onde ele não aguenta mais, ele está por um fio.
Então, dentro disso aí é o quanto eu estou comprometendo minha saúde física, mental e emocional para, muitas vezes, manter um social. Então, quando eu falo muito que a nossa vida é realmente, gente, uma roda da vida, eu preciso que essa roda rode. E se eu estou ali com o meu profissional comprometido, quando chega nessa parte da roda, ela não roda, ela tomba, né? Eu falo muito, ela tomba. Então, a roda, ela passa a não girar. Por quê? Porque aquela parte está comprometida e ela para. E isso é em tudo. Eu estou trazendo o financeiro, por quê? Porque boa parte das pessoas que vêm com o processo de atendimento, eu nunca vi, gente, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Aí vibra na escassez, o que é que atrai? Menos dinheiro ainda. Então, como seria trazer até mesmo perguntas dentro do processo o que é que eu posso criar hoje diferente que me traga renda? O que é que eu posso trazer dentro do meu sistema, dentro do meu momento, algo que traga para mim percepções e uma visão diferenciada que vá ampliar ainda mais e vá me trazer ainda mais renda? Renda, dinheiro, dinheiro. Quem não ama dinheiro, gente? Dinheiro é você ter ideia de que isso é muito bom e isso vai sim contribuir para a sua saúde social, porque se você tem dinheiro, você vai frequentar lugares confortáveis, vai frequentar lugares gostosos, vai ter contato com a pessoa com N diferença cultural, que vai ampliar ainda mais o seu processo. Sim, por que não? Só que se você vem de um extremo muito grande, você traz o julgamento que as pessoas que têm dinheiro são arrogantes, são más, são ladronas, são miseráveis, são N processos. Por isso que eu sempre digo, a base de tudo são as nossas crenças. Massa, Bárbara, eu acreditei a vida toda que sempre foi assim. Nunca é tarde para mudar. Aproveita enquanto está vivo. Por quê? Porque se morrer só na próxima encarnação, para quem acredita, porque quem não acredita, nem na próxima vai conseguir mudar. Então, que tal trazer para o hoje? Que tal trazer para o agora? Ter essa consciência, massa, eu fui acarcará no passado, perfeito, mas a partir de hoje eu decido eu decido ser uma carcará diferente. Então, gente, isso é processo de mudança. É muitas vezes assumir que eu fui lá o cocô do cavalo, do bandido, e hoje eu quero ser o cavalo, eu não quero ser mais o cocô, eu quero ser alguma coisa melhor. Só que isso são decisões, e a pergunta é como é que eu me planejo frente a isso aí, como é que eu faço essa manutenção dentro do meu plano mental e como é que eu trago isso para a minha vida prática. Como é que eu coloco isso na minha vida prática? Por quê? Porque é na prática que a gente vê as dificuldades. É na prática, quando eu vou estudar ali, está tudo certo, e quando eu chego na prática, aquilo que eu estudei, a pessoa fala totalmente diferente, em especial nas constelações, para quem está aqui, que tem as meninas que... Então, você vem naquela mentalidade, e quando chega na prática, a pessoa trouxe uma situação que você nunca viveu. Como é que eu lido com aquilo ali? Aquilo ali é a que é conhecida manutenção corretiva. Eu vou ter que intervir ali na hora, porque eu preciso botar aquele sistema para rodar. Então, quanto é que eu me conheço? Por quê? Porque frente a esse conceito, se eu tenho um masoca muito alto, eu vou ali me podar, vou me frear, não vou conseguir ir, vou me inibir, vai dar crise de choro, processo de ansiedade. Aí, dentro das questões emocionais, você vai verificar o que é que você está vivendo. Por quê? Porque é tudo junto e misturado e, lógico, vai ter dentro da nossa dinâmica de vida. Eu não vou conseguir acessar todas as áreas, eu vou focar na que mais me incomoda, quando ela for aliviando, eu vou focando em outra, e frente a isso, a gente vai se tornando um ser melhor em todas as áreas da nossa vida, de forma muito equilibrada. Então, trazer essa percepção é trazer uma saúde social onde eu vou precisar estar manutendo as minhas relações com amigos, com a comunidade, com a igreja, nos locais onde você convive. Massa? Massa. Então, vivemos físico, mental, emocional, trouxemos para o social. Então, estamos alinhados no social. O que é que eu vou trazer aqui de forma rapidinha, já por conta do horário? Quais são as dicas para que eu melhore ali, para que eu tenha uma saúde social legal?
Então, eu trouxe alguns pontos que são coisas que vocês podem ir trazendo dentro do passo a passo do dia a dia e da dinâmica, né, da rotina de vocês. Primeiro, priorize a sua vida social. Geralmente as pessoas estão ali priorizando única e exclusivamente o trabalho e não tem vida social. Então, é aquela pessoa onde ela vem porque não tem um relacionamento, onde eu digo, sim, Márcia, você está saindo? Não, porque só tem o trabalho e o povo do trabalho eu não simpatizo muito. Lascou, velho. Se você é uma pessoa que não investe no social, só tem uma vida profissional, está sem relacionamento, lascou. Ou tu aceita alguém lá, ou você começa a sair para olhar para esse mundo e observar quem é aqui que preenche esse âmbito amoroso. Então, isso é uma das coisas. Segundo ponto, administre sua agenda. Lembra, gente, a vida tem diversas coisas para fazer. Quando eu brinco, eu sou mãe, sou filha, sou mulher, sou amante, sou profissional, sou terapeuta, sou um bocado de coisa. O dia tem 24 horas, eu vou precisar incluir aquilo ali dentro de uma linha de prioridade. Vai ter dia que a mãe é mais importante. Vai ter dia que a profissional, a depender da agenda, é mais importante. E frente a isso, a gente vai ali, ó, sendo polvo, esticando a mão onde dá e administrando da melhor e mais elevada maneira o equilíbrio dessa agenda. Então, busca organizar para que você divida o tempo, para que a sua roda da vida rode, para que ela não tombe. Quando a gente chega no terceiro ponto, aceite mais convites. Muitas vezes você está tão fechado que você não aceita, e falar de aceitar convites é aceitar a viver experiências. Às vezes o local é aquele bronco onde você diz, meu Deus, eu não quero ir para aquilo não. E é muito interessante porque hoje, aos 42, chegando aos 43 anos, tem coisa que eu digo, ai gente, isso aqui não vale minha saúde mental não. Então eu opto por não ir. Mas que você faça isso de forma consciente. Por quê? Porque você chega a um perfil e você diz, não vale a pena, então eu não invisto. Mas, desde que você também esteja consciente disso aí e pare de rejeitar, né, o que chega. Então, dê valor a essa interação social, busque trabalhar essa sua introspecção, que às vezes, em especial, quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente fica muito introspectivo, mais fechado, e busque investir dentro desse caminho onde você vai, sim, dar brechas para se permitir viver outras coisas. E desenvolva sua inteligência emocional. Falar de inteligência emocional, a gente vai estar falando de dores e recursos, onde eu vou precisar trabalhar dentro dessas relações sociais, as minhas rejeições, os meus abandonos, as minhas frustrações, os meus medos. Por quê? Porque a sociedade ela vai funcionar de determinada forma, em uma determinada rapidez, onde ela vai lhe engatilhar para viver, sim, tudo aquilo que você veio viver. Então, resumindo geral, priorize sua vida social, administre melhor sua agenda, aceite os convites que vêm para você, dê valor à interação social e desenvolva sua inteligência emocional. Ai, hoje foi longo. Então, falamos sobre saúde social, mas eu sabia que esse mês ia ser pesado. Por quê? Porque é um assunto bastante interessante e bastante... você tem bastante de material. Por quê? Porque você está trabalhando a sua convivência frente a tudo isso aí, frente a essa relação, trazendo o olhar de saúde. E saúde é bem amplo. Por quê? Porque saúde não é só ausência de doença. Ela envolve também como é que eu estou saudavelmente e com bem-estar. Então, é bem mais embaixo. Então, vamos lá, lembrando, temos parceria com o Espaço Amor que Cura com Amor, lá de Ribeirão Pires. Então, gente, está tendo evento presenciais. Quem está aí na Redondeza, que tiver essa oportunidade, vai, não deixa de ir. Ontem que teve o sorteio da constelação, e parabéns aí, Jaline, que ganhou. Já estou aí em contato com ela para marcar o dia e conto com vocês aí, caso ela queira fazer em grupo, para vocês serem um representante. E quem sabe ela não traz um tema legal e esse tema vai servir também para curar as suas questões, para trabalhar, para mexer. E, por sinal, ontem teve um encontro maravilhoso após o sorteio, né? Gratidão a Ju, a Sandrinha,
Kelly e a Sônia, que tiveram comigo nesse bate-papo que trouxe muitas reflexões, muitas elucidações e muitas coisas que eu fiquei ali ruminando, que é tanto que esse negócio do água batendo na bunda veio por conta de uma coisa que a Kelinha falou. Então, gratidão, meninas. Vamos estar aí, provavelmente eu vou estar definindo um dia aí para reunir com quem queira jogar esse bate-papo aí, não é jogar, né? É trazer para a mesa esse bate-papo que traz reflexões e expansão da consciência, sem muita coisa fechada, porque ontem a gente começou falando de relacionamento, quando a gente olhou, a gente já estava lá no vida espiritual. Então, mas mesmo assim, muito obrigada, muita gratidão. Hoje falamos sobre saúde social. Então, se você não está no meu canal, que está aqui, que recebeu o convite, vai lá, segue. Se esse material foi bom para você, não se poupa de compartilhar, porque ele pode ser bom para outras pessoas também. E vocês larguem mão de ser casquinha, viu, velho? Para poder dar um gostei lá no YouTube, tá maior. Todo mundo visualiza, ninguém dá um gostei. Beijo, gente. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até a próxima.